pode falar seu nome completo? Janduí Barbosa de Andrade. Pegou. Pegou? Então vai. Tá, Tranquilo. então, o senhor é filho de Sindolfo Barbosa, não é? Sindolfo Barbosa de Andrade. Sindolfo Barbosa de Andrade. O senhor pode contar como surgiu o adventismo aqui nessa região? Olha, eu tenho 48 anos de idade, já nasci adventista, graças a Deus, e desde que fui me entendendo de gente, como se diz, a história que eu sei, que eu ouvia, e ouço, é que o evangelismo, o adventismo começou aqui em Serra das Laranjeiras. Então, quem primeiro recebeu a mensagem adventista foi Antônio Bezerra de Lima. Filhos dele ainda residem por aqui, como a irmã Raquel, a irmã Oséias lá em Queimadas. E ele, recebendo a mensagem, começou a pregar. E o segundo adventista aqui da região foi meu pai, Sindolfo Barbosa. E a partir de então, os dois começaram a evangelizar, começaram a pregar. Os dois ainda saíram daqui para Comportar, no estado de Alagoas, me parece. E voltando, formou-se o grupo adventista. Mas não construíram um templo aqui. O motivo eu não sei qual foi o motivo. Mas esse grupo adventista aqui na região foi evangelizar lá em Baixa Verde. E lá, os irmãos prontamente, quando formaram um grupinho com a mensagem adventista, decidiram construir um templo. E lá, desde então, existe a igreja adventista construída em Baixa Verde. Você sabe mais ou menos quando foi que surgiu o adventismo aqui, na Serra de Laranjeiras? Olha, meu pai nasceu em 1907 e me parece que, acho que com 20 anos, 21 anos, me parece, salvo engano, ele aceitou o adventismo, bem novinho. Bem novinho. Em 1927, 1928. Acredito que sim. Ele, né? Irmão Antônio Bezerra foi um pouquinho antes. Meu pai já foi evangelizado por Antônio Bezerra. Em 1940, Jerônimo Garcia escreveu a revista Adventista, que a igreja adventista estava situada no sítio Baixa Verde. O senhor sabe a quem pertencia aquele sítio? Não sei. Eu sei que alguns nomes ali eu sempre ouvia muito. Luiz Pereira, me parece. Acho que Manuel Pequeno também foi um dos pioneiros lá, dos primeiros que receberam a mensagem. Agora, de quem era o terreno que doaram, não sei. Não sei. Manuel Pequeno era pai de quem mesmo? Antônio Soares, José Soares, Luiz Soares. Luiz Soares. Ouçam, em 1940, disse a revista Adventista que o grupo de Baixa Verde surgiu ali no final da década de 30, de 37, 38. Mas como surgiu esse grupo? Quais foram as pessoas responsáveis pelo surgimento? Eu não sei precisar os nomes lá dos que receberam a mensagem de primeira mão e construíram. Não sei o nome deles, não. Eu sei que essas pessoas participaram logo no início, foram dos primeiros. Agora não sei nominar todos. Ainda em 1940, Garcia cita Luiz Pereira. O senhor poderia falar um pouco sobre ele? Não sei muito sobre ele, não. Isaías Barbosa de Andrade escreveu em 1995, na revista Adventista, que Sindolfo Barbosa e Antônio Bezerra foram importantes para o desenvolvimento do adventismo na região. O senhor poderia falar um pouco sobre eles? Isaías Barbosa é meu primo. Foi advogado da igreja durante muito tempo. Ele era vaqueiro, inclusive ele tinha até um livro de vaqueiro advogado. Ele era vaqueiro aqui na região próxima, aqui no Cariri, filho do meu tio Diogo. E certa feita, o meu irmão Genival, que era pastor, visitando o meu tio Diogo, viu o primo Isaías e lá o convidou para estudar no colégio interno, no ENA. Ele aceitou o convite e daí aceitou o adventismo e se tornou adventista. Por fim, também meu tio Diogo aceitou o adventista e morreu adventista. E sobre Antônio Bezerra e Sindolfo é o que eu já falei. Antônio Bezerra foi o pioneiro aqui da região e evangelizou meu pai e daí começou a se espalhar. O senhor poderia falar um pouco mais sobre seu pai? Sim. Meu pai, ele sempre foi muito... Ele participava, ele era uma pessoa que gostava de ajudar, de
da igreja. Ele, inclusive os bancos que nós tínhamos, ele participava, ele ajudava, ele doou. Ele tinha um carro que sempre dava para o trabalho missionário, uma caminhonete. Então, de certa forma, isso já depois que eu... Mas antes ele teve muita participação também na igreja. Pregava na igreja. O senhor saberia como é que foi a conversão de Antônio Bezerra? Ah, não sei. Eu sei a história, mas não é com detalhes, não. Quem sabe bem é a Raquel, nossa vizinha aqui, minha prima, ela sabe com detalhes. Eu sei que tem uma história que ele era devoto de uma santa e tudo, enfim, aí adoeceu e fez uma novena aí, essa santa não resolveu o problema, e depois a imagenzinha da santa apareceu lá, ruída de barata, e daí ele viu, teve um folheto que ele leu, alguma coisa, e eu sei que veio alguém e evangelizou. É por aí, não sei detalhes não. Na primeira metade do século XX, os capuchinhos peregrinaram pelo Nordeste com as Santas Missões. Dentre eles estava Frei Damião, que buscava fortalecer o catolicismo no Nordeste. Diante desse fortalecimento católico na região, como era o relacionamento entre os católicos e os adventistas aqui? Ah, diferente de hoje. Hoje se convive muito bem, mas antigamente os crentes, eles eram discriminados, sim. Taxavam de bodes e tudo, enfim. Eu ainda lembro, eu criança, eu estou com 48 anos, como já disse, nós fomos fazer um culto na casa de uma pessoa que nos convidou ali ainda aqui no sítio Laranjeira, mas lá embaixo. E quando nós íamos subindo assim uma ladeira para chegar na casa da pessoa que nos convidou, tinha um grupo de jovens num campo lá embaixo e eles ficaram imitando um bode, berrando para nos insultar. E antes de minha existência era muito pior. Inclusive teve um caso lá na igreja de Baixa Verde, onde pessoas da cidade de Queimadas, porque Baixa Verde pertence ao município de Queimadas, pessoas de Queimadas incitadas por uma política na época, uma senhora política, Dulce Barbosa, e um padre, salvo engano, o padre Oscar, eles foram até a igreja para depredar a igreja, queriam entrar, agredir o pastor, teve esse imbróglio lá. Então, os crentes não eram bem-vindos não, pelos católicos não. Eu saberia dar detalhes sobre essa agressão? Ah, não sei não, viu? Mas eu sei uma coisa importante, que nesse dia que as pessoas, os algozes queriam entrar na igreja, teve uma pessoa aí, um jovem na época, que ficou na porta da igreja e me parece que não deixou aquelas pessoas entrarem. E o interessante é que essa pessoa passou a vida inteira e não aceitou o evangelho adventista. E já idoso foi que ele aceitou o evangelho e se batizou. Inclusive eu estava no batismo dessa pessoa. Não lembro o nome dele também. Como eram realizados os trabalhos missionários? Os trabalhos missionários eram mais assim, estudos bíblicos, era sair de casa em casa. E aqui nós tínhamos o diretor missionário, o diretor da igreja, e quando era grupo ainda, e a gente saía de casa em casa, pessoas de 2 em 2, fazia programação de Semana Santa, uma coisa bem diferente de hoje, né? Aqueles slides que chamavam muitas pessoas. Isso era muito atrativo, era assim os evangelismos. Em 1940, Nigre escreveu na revista Adventista que funcionava uma escola primária em Baixa Verde. O senhor pode falar um pouco sobre ela? Escola primária? Lá em Baixa Verde? Não, eu não sei. Eu sei que minha irmã Neves foi professora lá em Baixa Verde, Neves Andrade. Ela nasceu, me parece que em 30. E ainda está viva, muito doentinha lá em São Paulo, e ela foi professora lá, como foi professora aqui também. Quais foram os principais... Quer dizer, como foi que o senhor se converteu? Eu já nasci no berço adventista. Logo no início. Quais foram os principais acontecimentos relacionados à Igreja Adventista entre 38 e 50? Não sei precisar não sei. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre a história da igreja aqui na região? Não, o resumo é esse, apenas desejar que a igreja que nasceu aqui, esse farol, que continue iluminando, continue crescendo, continue firme, renovando a esperança da breve volta de Jesus cada dia e transmitindo esta mensagem àquelas pessoas que ainda não conhecem.
Certo? Muito obrigado pela entrevista. Por nada. Uma boa tarde. Idem.